Você escreve uma petição inicial linda, perfeita, enorme, digna de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Aí vem o despacho do juiz e você tem a impressão que ele mal leu sua petição, que ele não entendeu nada do que você pediu e você fica desesperada. Hoje eu vou trazer aqui para você as principais técnicas que eu uso para fazer uma petição, para que o juiz leia e entenda exatamente o que eu quero e aumente a probabilidade da minha cliente de ter o direito dela garantido. Você já sabe o fundamento da petição inicial, o que tem que constar ou não na peça, tem um monte de texto, um monte de vídeo na internet falando sobre isso, mas hoje eu quero te trazer a minha técnica, a principal técnica que eu desenvolvi para redigir a petição inicial, que eu considero perfeita. Vem comigo nesse vídeo para você nunca mais errar sua peça. Oi, eu sou Fernanda Sanches, advogada familiarista há mais de 10 anos, top 100 advogados mais digitais do Brasil pela DVBox. Nesse canal eu te ensino a advogar no direito de famílias e sucessões de forma segura, de forma prática e ainda de quebra prospectar cliente na internet. Bom, vamos para a estrutura básica da petição inicial pelo 319 do CPC. A petição inicial ela vai ter sempre 10 tópicos, que são os tópicos que eu estruturo a minha peça. Primeiro, endereçamento. Você nunca mais vai endereçar a sua petição para o juiz. Você não endereça para o juiz, você endereça ao juízo. Não é ao juiz da Terceira Vara de Família de São Paulo. É ao juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de São Paulo. Segundo, qualificação do autor, inclusive com WhatsApp, telefone e e-mail. O título da ação, eu gosto de colocar o título da ação com base nos artigos tal. Quarto, qualificação do réu. Você vai colocar o máximo de coisa que você tiver de qualificação para esse réu. Caso você não tenha o endereço dele, por exemplo, você vai pedir a cooperação do juiz para que ele oficie órgãos, para que ele oficie empresas, para que com base naquilo que você tenha, consiga o endereço dele. Esse princípio da cooperação, ele está discriminado no artigo 319 do CPC, parágrafo 1º. Eu tive um caso já que eu pedi para o juiz oficiar iFood, Uber, Vivo, Claro, para que a gente conseguisse o endereço daquele réu. E deu tudo certo, a gente conseguiu o endereço e com base naquele ofício do juiz, a gente conseguiu intimar, notificar o réu da ação em trâmite. Quinto, preliminares, se tiver, lembrando que justiça gratuita não é preliminar. Logo abaixo da preliminar eu coloco sobre a justiça gratuita. Texto dos fatos, a ordem cronológica conforme as coisas aconteceram na vida da minha cliente, então ordem cronológica nos fatos. Sétimo, do direito. É a menor parte da minha peça, do direito, e nós vamos falar sobre ele por que é a menor parte da minha peça. Oitavo, as tutelas, se forem o caso, você coloca após o do direito, você coloca as tutelas. Nono, o pedido. E décimo, o valor da causa. Se você tiver exatamente o valor de patrimônio, você coloca o valor exato que está constando em documento. Se você não tiver, você coloca o valor aproximado. Informa que é o valor aproximado e que depois isso vai ser corrigido. Antes eu preciso te falar uma coisa. Nem eu, nem o judiciário, nem ninguém, nem MP, nem ninguém. Saiba disso. Ninguém é a favor dessas peças de 30, 40 páginas. Isso só serve para encher linguiça. Enfim, é um saco. As minhas peças, para casos muito complexos, elas têm até 12 páginas no máximo. E para casos mais simples, de 3 a 5 páginas também no máximo. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer aqui para você de direito de família e prospecção de clientes. Vamos abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o tempo. O nosso ativo mais precioso hoje na vida de qualquer pessoa é o tempo. O tempo não volta atrás. Já foi a época em que era bonito falar difícil, lotar páginas e páginas de petição, com muita jurisprudência, com muita doutrina, com muito artigo de lei, falando em latim, falando... Gente, isso mudou. Minha amiga, isso mudou. Se você continua praticando essa advocacia antiga, você tem que saber que no mercado já não tem mais espaço para você. A advocacia mudou. O tempo tem que ser preservado, tanto seu quanto de quem vai ler sua peça. Lembrando que quem vai ler sua peça é o juiz. É a ele que você tem que convencer. Você não está escrevendo peça para o seu cliente, você não está escrevendo peça para você está escrevendo uma peça para o juiz. Ele é o leitor da sua peça, ele é a pessoa mais importante para a sua petição inicial ser lida, ele é a pessoa mais importante que vai decidir alguma coisa dentro da sua petição inicial. Tem uma lenda que diz que o juiz começa a ler uma petição inicial pelos pedidos. Eu acredito que seja uma lenda, mas enfim. E por que tem essa lenda que diz isso? Você imagina o juiz aí das varas de família, ele já está acostumado com muitas teses, com quase todas as teses que se apresentam, com tudo, absolutamente tudo. E ele vai para a parte final para ver quais são os pedidos. Ele passa o olho, de repente, não sei exatamente como eles atuam, mas eu imagino,
passa o olho para ver o que tem de diferente na sua peça. Se tem algum pedido especial, se não tem, se ele tem que decidir mais alguma coisa. E aí que tá o pulo do gato. Você tem que destacar isso para o juiz, aquilo que você quer, tem que saltar aos olhos dele, para ficar mais fácil o entendimento e a procedência da sua ação. Começando a escrever a petição, então você já entendeu que você não vai endereçar mais sua petição inicial para o juiz e sim para o juízo. Logo abaixo do endereçamento, eu coloco um resuminho de, no máximo, 6 linhas, justificado todinho para a esquerda. Essa é uma técnica que eu aprendi com o professor Eric Navarro e eu faço e tem dado muito certo. Dentro desse resuminho, em caixa alta, no máximo 6 linhas, eu coloco a coisa principal, a minha tese principal, para que ele bata o olho e veja exatamente o que eu quero. Já percebeu que com essa técnica, aquilo que você quer mostrar para o juiz está ali na cara dele. A hora que ele bater o olho, ele já vai ver. Essa é a ideia. Ele já tem que ler a sua peça sabendo exatamente o que ele vai encontrar ali. Ele já vai ler com aquela carinha de, então é isso que vai ter. E aí ele vai começar a ler sua peça, mas ali já está claro para ele o que vai ter. Aí vem o título da peça com o artigo, eu sempre gosto de colocar baseado nos artigos tal. Aí vem a qualificação do réu, que eu já te falei que se você não tiver algum dado do réu, você pede pelo princípio da cooperação do 319 do CPC para que o juiz oficie órgãos e empresas para conseguir o endereço, para conseguir alguma qualificação que você não tem ali e passa para a peça. Nós vamos dividir nossa peça agora em 2 partes, dos fatos e do direito. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba e pasme, excelência. O que vai convencer o juiz não é do direito, é dos fatos. É ali nos fatos que o juiz vai ser convencido. É ali que a gente vai escrever a história. É ali que a gente vai mostrar para o juiz realmente o nosso direito. Mostrar o direito nesse momento, por quê? Porque ali nos fatos bem escritos, o juiz ele vai atrás do direito. Se ele for convencido, ele vai atrás do direito. Dá uma olhadinha nisso aqui que eu vou colocar para você. Esse julgado que eu tô colocando aqui para você, ele diz exatamente isso. Dá-me os fatos que eu te dou o direito. E é isso, eu tô sendo aqui repetitiva com você para que você entenda que a coisa mais importante da sua petição inicial são os fatos. Obviamente, baseado ali nas provas que você tem, nas provas que você vai produzir em audiência, testemunhais, nas provas de oitiva das partes, mas o fato é a coisa mais importante. Guarda bem esse julgado e lembra sempre dele quando você for escrever uma petição. E fique claro aqui que eu não estou dizendo para você não colocar jurisprudência, não colocar letra de lei, mas tem que ser de forma estratégica e sem encheção de linguiça, sem lenga-lenga, para que o juiz olhe e entenda e que não fique muito chato e muito prolixa a sua peça. Bom, nos fatos, eu gosto de colocar a história do meu cliente em ordem cronológica. Então eu faço uma primeira reunião e faço quantas reuniões forem necessárias para eu entender exatamente a ordem cronológica da história dele, da vida dele, daquele acontecimento. Você vai dividir nos fatos o que você está escrevendo em tópicos, subtópicos, vai usar cor, vai usar linha, vai usar caixa, se for as caixas, sabe, do Word, se for necessário. Só toma cuidado para não transformar sua petição num carnaval. O destaque na peça, ele serve para chamar a atenção daquilo. Eu peguei uma peça uma vez de um colega que simplesmente ele grifou 3 páginas da peça. Ele grifou em amarelo, aquele amarelo que dói nos olhos, sabe? 3 páginas, 3 laudas grifadas. Acha que aquilo ali tudo era muito importante? Ele não poderia ter destacado um parágrafo ou outro para chamar minha atenção, chamar a atenção do juiz, para facilitar a leitura de todo mundo? Eu costumo colocar dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, dentro dessa caixinha à esquerda, eu coloco os pontos principais que o juiz tem que se atentar. Escrevo o meu texto e aí dentro do texto eu destaco uma palavra ou outra para focar, para direcionar, na verdade, o olho do juiz para aquele ponto que eu quero que ele veja. Porque, obviamente, ele vai ver aquele ponto, ele vai ler um pouco antes, um pouco depois, ele vai se atentar um pouco antes, um pouco depois. Lendo todo o parágrafo, ele vai falar, então aqui é um destaque, e aquilo fixa melhor na cabeça de todo mundo. Dentro dos fatos, tem muito doutrinador, muito advogado que diz que a gente não pode escrever uma petição inicial com o fígado, com a raiva do fígado. E eu concordo plenamente. Eu não sou essa advogada que escreve com raiva da outra parte, com raiva do advogado. Eu escrevo com o coração. Eu entendo e tenho praticado isso, tem dado muito certo, que na nossa petição inicial a gente tem que escrever com a emoção do cliente, a história dele. Nós somos o carrinho que leva a história dele para o juiz, entende? Então a gente não pode simplesmente colocar uma petição lotada de termo frio, de termo em latim, por exemplo, que não faz o menor sentido só para deixar a petição bonita. Não, a petição bonita é aquela que traz emoção, é aquela que traz verdade. É onde o juiz vai ler, ele vai imaginar que você está falando aquilo com ele. Recentemente eu tive um caso em que o genitor foi intimado, era um caso de guarda, pensão, convivência,
E o genitor foi intimado. Logo que ele foi intimado, ele começou a ameaçar a minha cliente, dizendo que pediria guarda compartilhada, que não pagaria pensão, que falaria para o juiz que ela era alienadora, que ela só ia se ferrar com aquele processo, que ela devia desistir, enfim. Começou a fazer terror na cabeça da minha cliente. Ele foi intimado e sequer se manifestou nos autos, sequer se manifestou no processo. Deixou o processo correr à revelia. Obviamente que o juiz já sabe que aquele processo está à revelia. O genitor, o réu, não se manifestou. Eu não preciso ficar ratificando isso para o juiz. Olha, excelência, ele deixou o processo correr à revelia. Eu tenho que usar isso a meu favor, de forma estratégica. E como que eu faço isso? Eu junto esse fato da revelia com a história da minha cliente para demonstrar para o juiz o desleixo, o descaso desse genitor. Nesse caso, por exemplo, a criança tinha 4 anos, o genitor, desde que se separou, viu essa criança 3 ou 4 vezes no máximo e não passou mais de 4 horas com a criança. E aí eu trouxe isso para dentro do processo, todos esses fatos, dizendo que o genitor não estava nem aí para a filha. E aí eu juntei a parte da revelia. Falei, excelência, um genitor, um pai, que no processo mais importante da vida da filha, deixa o processo correr à revelia, que não faz nada pela filha, acha mesmo que ele tem capacidade de ter uma guarda compartilhada, ou seja, unilateral, ou ter essa convivência que é determinado pela justiça muitas vezes? O que eu fiz? Eu trouxe em um parágrafo isso, e aí eu pedi para que a convivência fosse de forma assistida ou por videochamadas, até a criança se acostumar com esse genitor, com base no fato e com base na revelia. Sem fígado, tá vendo? Sem raiva, mas com emoção, porque é exatamente isso que a minha cliente estava, ela estava indignada. Então eu tenho que trazer essa emoção de indignação para o juiz, para ele entender que estávamos todos indignados. E relembrá-lo também da revelia, que nunca é um problema relembrar. Mas não trazendo jurisprudência e lei falando de revelia, doutrina, aquelas coisas chatas que ninguém aguenta mais e que todo mundo já sabe. A petição, ela tem que ser usada de forma estratégica, é a sua primeira conversa com o juiz, é a primeira carta, vamos dizer assim, que você está mandando para o seu leitor. Ela tem que ser usada de forma muito, muito estratégica. Você não tem que colocar na sua peça aquilo que não é importante, para aquilo que você quer. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar que o marido traiu a esposa. Isso é importante colocar dentro da petição? Hoje nós não temos mais culpa de quem traiu, quem não traiu, para decidir divórcio, para não decidir divórcio. A menos, você vai colocar isso a menos que essa traição enseje um pedido de dano moral, algum tipo de dano. Se for importante para sua peça, você coloca. Se não for, você não coloca. Ou se você falar, Fernanda, mas eu quero colocar. Então o que você faz? Coloca em um parágrafo no máximo. Agora nós vamos para a parte do direito. Eu falei para vocês que essa é a menor parte da minha peça e realmente é. Vamos pensar assim, o juiz ele já sabe o direito, o juiz ele já sabe o que os tribunais têm entendido, o juiz já sabe de tudo isso. Lógico que dentro da minha peça eu coloco um artigo ou outro, eu coloco uma ou duas jurisprudências que mais corroboram com o meu caso. Se for aí uma tese muito inovadora, aí sim eu coloco um pouco mais, como por exemplo de alimentos compensatórios. Em alimentos compensatórios compensa você colocar um pouco mais de doutrina, um pouco mais de tese, porque ainda é um negócio novo para o judiciário, é um negócio novo para os advogados, então compensa você fazer esse paralelo entre os fatos e o direito. Aí você coloca um pouquinho mais, mas não muito também, viu? Outra coisa, você tem que ler a jurisprudência de cabo a rabo, pelo amor de Temis, pelo amor de Deus. Por quê? A gente começa a ler a jurisprudência e fala, tá bem ok, é exatamente isso. Aí no meio da jurisprudência a gente, acho que não, acho que tem algum ponto aqui que não tá corroborando com a minha tese. E chega no final você fala, tô perdida. Então leia a jurisprudência inteira e veja se ela inteira corrobora com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você está alegando. É muito importante. Eu já vi muito advogado cair em erro de jurisprudência. O que eu faço? Eu faço a mesma estrutura dos fatos. Então eu pego a jurisprudência, a parte mais importante da jurisprudência eu destaco, e aí depois da jurisprudência eu coloco um parágrafo mostrando onde que o caso da minha cliente se encaixa naquela jurisprudência que eu trouxe. Exatamente como eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Fica muito mais fácil do juiz entender o porquê que o fato da sua cliente se enquadra naquela jurisprudência. E tem que ficar claro para o juiz que naquele momento você vai estar falando de uma jurisprudência. E por fim, os pedidos.
Nos pedidos, você precisa se atentar a tudo que você colocou nos fatos, não pode esquecer de nada, pelo amor de Deus, não esqueça de nenhum pedido. É muito importante que você leia e releia a sua peça para verificar se todos os pedidos estão ali, desde tutela, preliminar, justiça gratuita e referente aos fatos também. Deixa muito claro para o juiz o que você está pedindo. Eu gosto de colocar os pedidos numerando os pedidos e os subpedidos com o númerozinho e uma letrinha. Fica mais fácil de entendimento também. E depois o valor da causa, como eu já te falei, se você tiver o valor exato da causa, ótimo, coloca. Se você não tiver, você coloca um valor aproximado. Agora eu quero que você me conta, você já tem alguma técnica para redigir petição inicial? Você já conhecia esses macetinhos que eu trouxe aqui? Você vai começar a usar? Me conta nos comentários, vou gostar muito, muito de saber. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E até a próxima!